Essa região aqui é uma região, hoje, né, está consolidada dentro do chamado Triângulo das Verduras, né? Basicamente, ela é baseada na pequena propriedade rural, né? Os chamados agricultores familiares. Isso, aqui a verdadeira agricultura familiar está no terceiro distrito. Cada um tem, aqui não tem grandes produtores que têm muita terra, não. Quase todos os produtores têm sempre o seu pedacinho de terra para produzir. Uns mais, outros menos, mas sempre, dificilmente você encontra aqui um produtor que ele não tenha o pedacinho de terra dele para cultivar, para cuidar da plantação dele e para tratar da sua família. Qual é a média assim, de uma área aqui, de um pequeno produtor rural, dentro desse sistema da agricultura familiar? Em média de 2 alqueires, 3 alqueires, alguns chegando a 5, mas normalmente é pequenas propriedades. Toda essa região agrícola ficou ameaçada de desaparecer nas próximas décadas em razão do projeto de um determinado prefeito de estabelecer um condomínio industrial. Condomínio industrial? Isso. O governo passado... Já houve esse projeto aqui. Houve esse projeto e o governo passado criou um problema muito sério com o pessoal da região, porque ele queria desapropriar da Queijaria Escola até o Alto de Vieira. E ele bateu forte naquilo. E esse projeto dele de desapropriação para se tornar um setor industrial, isso incomodou a população aqui? Incomodou muita gente porque ele veio de uma maneira que tem um tal de Codim, uma firma o nome de Codim, que eu não sei te explicar muito bem, veio aqui pedir as escrituras do terreno aos produtores rurais para ser desapropriado. E esse Codim desapropriava num valor pequeno, mas depois que estava desapropriado, passava o valor muito alto. Então aquilo revoltou muito as pessoas e muita gente aqui ficou sem dormir, pensando que ia desapropriar, realmente ele ia desapropriar. Mas ele só arrumou confusão, ele só arrumou inimizade, ele não conseguiu fazer o condomínio industrial e graças a Deus o povo está plantando, produzindo, feliz da vida, cada um com seu pedacinho de terra. Isso foi uma vitória muito grande para nós aqui do terceiro distrito. Eu quero até comentar, não sei se devia de comentar ou não, mas nós tivemos que recorrer na época ao deputado, hoje deputado federal, Cristino Áureo. Ele era deputado estadual e a gente era ligado a ele. E nós fizemos um apelo a ele, para ele chegar até o governador e pedir ao governador, que hoje está preso, que não desapropriasse área nenhuma aqui em volta do SEASA, que era uma área muito valorizada e, pelo que a gente estava sabendo na época, ia ser desapropriado por um preçozinho muito lá embaixo. Então ia complicar a vida de todo mundo ali. Todo mundo, os meus irmãos que têm propriedade lá do lado do SEASA ali, passaram muitas noites sem dormir, pensando que realmente ia perder o seu terreno da sua propriedade, para você produzir, para a agricultura familiar e viver daquilo ali. E aquilo ali foi uma coisa que nunca podia pensar na vida, mas pensou mas graças a Deus esse condomínio não saiu e a agricultura familiar está produzindo a todo vapor. Friburgo possui 2 bacias hidrográficas, a Bacia do Rio Grande de Cima e a Bacia do Rio Macaé. A maior parte das terras agrícolas é abastecida pelo Rio Grande de Cima, que atravessa toda a extensão das terras frias.
Esse rio nasce no maciço do Caledônia e desce sinuosamente o Vale de São Lourenço, recebendo em seu curso a contribuição das microbacias dos Três Picos, Salinas, Santa Cruz, Centenário e Conquista, entre outros afluentes. Vocês têm aqui consciência da importância histórica da região que vocês vivem? Por exemplo, aqui é o local de Friburgo que você tem várias casas-sede do século XIX. Bom, vou começar pela Fazenda Rio Grande, que é do final do século XVIII, a casa-sede. Tem a do Patrocínio, que é de... Patrocínio, nós moramos meu filho. A do Patrocínio, Janaína, tem uma história. Quando a gente pegou lá, nós já tinha um moinho da água, aquelas pedras. Então, na pedra do moinho, nós encontramos uma data de 1817. Eu creio que a fazenda foi construída antes, né? Depois foi construído o moinho. Essa fazenda foi de propriedade da família de vocês? Da família Mendes, era do Mário Mendes. E hoje aí, meu pai, a casa-sede do seu filho? Meu pai panhou do Mário... Se contar bem direitinho, era o seu Manuel Mendes, que era pai do Mário. O Mário Mendes foi um herdeiro que herdou aquela parte de 20 e poucos alqueires com a sede. A gente está falando do Patrocínio. Isso, Patrocínio, a Fazenda Patrocínio, que hoje é do Mário Damasio. Então, o Mário Mendes, que é herdeiro, ficou até ali, até então, e ele vendeu isso para o seu Herondino, que vendendo ali, a propriedade dele era em Conquista. Foi inquilino dos Mendes também, muito tempo. Ele vendeu a Fazenda Patrocínio para o Herondino, José da Rosa, que o pai do Altair, que hoje é dono do posto Conquista ali. Então tem o mercado RV da Serra. Então, aí o Mário Mendes vendeu para o Herondino e logo recente depois o Herondino vendeu para o seu Mário Ferreira da Silva, que era conhecido Mário de Dimo, pai da Neuza. E o que acontece? O seu Mário, meu sogro, comprou esses 24 alqueires e ele distribuiu com 5 filhas. A Neuza ficou com uma parte. Não é a Neuza ficou com uma parte da Fazenda Patrocínio, mas não era a sede. Essa sede ficou para a caçula dele, chama Renata. Renata Schwenk da Silva. E aí, o que acontece? A gente acabou com muita dificuldade comprando da Renata essa sede, que eu tinha vontade de ter a preservação daquilo ali. Então ficou uma casa antiga que está ali e está morando ali, estamos vendo. Está por aí até hoje. Estão conservando ali. A casinha está hoje, ela é do Mário da Silva Damasio. É a Fazenda Patrocínio, voltando à família Mendes, né? É isso aí. E a gente tem também, que eu vi aqui, a casa-sede da Ana Mendes, né? Eu também estive lá. É uma produtiva ainda, né? É uma fazenda produtiva, ela mesma trabalha, planta, né? Isso. Essa casa também, quer dizer, é dos Mendes, ainda estava com os Mendes, né? Dos Mendes, Ela também mais ou menos é de 1800, início do século XIX, né? Sim, dessa época. Ali era do Cipriano Mendes. Cipriano Mendes da Veiga. Quer dizer, então a gente... Que era irmão da minha avó. De Mariana Mendes da Veiga. Certo. Falando dessa estrada do Barão, em alguns lugares a gente ainda tem a memória dela, né? São Lourenço tem uma parte dela, e para descer para a Cachoeira de Macacu, que é em inverso da Campestre, né? Que aqui é uma trilha de escravos, que não se desenvolveu, o lugar não é apropriado, é muito íngreme, mas a estrada do Barão ainda existe os recortes dela em alguns lugares, com a pena não ser preservado, né?
houve um cuidado no governo do Heródoto, quando prefeito, ele ainda deu um interesse de dar uma reforma essa de Friburgo até São Lourenço, mas depois não houve mais interesse também, enfim. Então por aí acabou. Mas é uma pena ter acabado essa parte, assim, porque foram estradas que tem uma história para ser contada e é pena, né, que vai acabando alguma coisa que vai... Antigamente, a terra aqui nessa região não valia muita coisa, não, né? Pelo contrário, era assim, eu em tempo de criança, existia, então as pessoas que tinham uma boa visão, como diz, visão de águia, olhando o futuro, e já sabia que ia ser boas coisas, mas o linguajar no meio do povo humilde era que terra não dá dinheiro, isso não adianta nada, era baratíssimo. Tanto é que a Fazenda Mende, onde hoje é Barracão dos Mendes, e parte da Patrocínio aqui, quando foi dividido, era coisa barato. Só que era difícil para se comprar, era barato, mas porque ninguém valorizava, né? E aí começou a mudar. Aí o que acontece? Vai mudando os cortes de estrada, os acessos, vem as facilidades de energia elétrica, então a gente viu que, às vezes, um alqueire num ponto estratégico ficou valendo mais do que uma fazendona grande. Mas isso foi o crescimento. Como diz a eletrificação, né? Que ajudou bastante, né? O Ceasa também, que veio para cá, né? Ajudou muito o produtor rural. É verdade. A gente vê o crescimento industrial de Nova Friburgo aqui para essa região. Vocês acham isso positivo? Olha, é interessante, olhando, a moeda verdadeira tem dois lados, né? Um lado é importante, o outro lado a gente começa a ver essas percas, são percas irreparáveis, né? São percas irreparáveis. Por exemplo, porque a terra não valia dinheiro, ninguém sabia valorizar às vezes o que era uma nascente, o que era um córrego de uma água potável, limpa, sem contaminação. Então esse crescimento, a senhora começa a observar que através desse crescimento começa a diminuir muitas coisas que não retornam mais. Lugares bonitos, né? Topografia bonita, que as máquinas desmontam, facilitando a produtividade e a mão de obra do trabalhador, mas às vezes aterrando áreas, desterrando outras, enfim. Então tem duas coisas, precisa crescer, mas tem essas situações. O senhor acha que pode comprometer as propriedades rurais, essa industrialização, fazer com que pequenos proprietários rurais vendam suas terras para loteamento? O senhor acha que corre esse risco? Corre o risco. Até porque é o seguinte, porque a tecnologia, ela faz com que a gente venha proceder o seguinte, a senhora vê. Primeiro eu contei, né, que tinha dificuldade de produzir. Por quê? Arrancar tocos, preparar o terreno. Hoje, já a mecanização é tão grande, mas já as pessoas estão produzindo em galpões. Então, em vez de eu ter um sítio, vamos dizer assim, são 10 hectares, mas eu faço 1 hectare coberto e começo a produzir ali. E aí essa outra terra, alguém vem, né? Aí vem uma pessoa, um industriário de outro lugar, ele vem, chega na região, ele se transforma em produtor, até porque não dizer em agricultura familiar, ele entra aí, porque o difícil é o verdadeiro agricultor familiar se enquadrar nessa qualificação. Mas o grande, para caber no lugar pequeno, ele chega e ele faz, porque ele tem facilidade de fazer. Então, isso tudo vai crescendo. O que vai? Vai comprimindo a situação. A cultura não tem crescido, infelizmente. Não consegue o pai não consegue formar o filho, às vezes pouquíssimo, né, que forma um veterinário, forma um bom agrônomo, né? Então a senhora vai vendo, os bons colégios estão aí, mas quando o menino se forma, pergunta se ele quer ficar plantando, produzindo. Você acha que o belga não ajuda nessa... Ajuda muito. Mas acontece que os formados no IBelgas, eles quase pouquíssimo estão produzindo, estão em lojas, trabalhando, sabe? Estão no comércio. Então, é isso que eu digo, senhora, voltando a dizer, a facilidade
ela, de um lado ela é boa, mas de outro lado ela acaba prejudicando também. Então essa preservação do agricultor, vamos dizer assim, das raízes, né? Que não se pode voltar atrás. O tempo que perdeu, não se recupera. Mas falando de propriedade, as modificações são muitas. E aí ficam os garotos inteligentes, né? Mas ficam um pouco meio ociosos, porque pegar, vamos dizer assim, na linguagem nossa, pegar no pesado ninguém quer. Aí fica na facilidade, quando você vê, ele entra para outros caminhos que acaba diversificando muitas famílias, infelizmente. E o local, a localidade. Em 25 de janeiro de 1924, a Lei de número 1809 criou o terceiro distrito, denominando-o de Terras Frias. No entanto, em janeiro de 1939, o belíssimo nome de Terras Frias, que representa as condições climáticas da região, passou a denominar-se Campo do Coelho, fruto de uma lei casuística e atendendo a interesses personalistas. Agora, aqui no terceiro distrito é chamado de Campo do Coelho, né? No passado chamava de Terras Frias. O senhor deu uma explicação por que é Campo do Coelho, né? É, exatamente isso. A história, o lenda, não sei, né, se é mito ou se é verdade. Dizia, né, que Campo do Coelho, porque era um ponto que oferecia uma área favorável para o pessoal no transporte de moares, voltando às tropas, né, de burros e mulas. Então ali tinha uma área grande que o pessoal descansava as tropas. Então aqueles que chegavam ali pela parte da manhã, no amanhecer do dia, isso que era muito coelho junto dos animais. Então até que ficou aquele negócio de Campo do Coelho, né? Mas assim, não sei porquê, que eu sou um que torcia para Terras Frias. Terras Frias faz assim traz aquele jeitinho de ter uma boa lareira, né? Um bom canto sossegado, então tudo isso aí. Agora não sei porquê, quem botou Campo do Coelho e quem autorizou também não mentiu, se é isso que os mais antigos contavam, né? Então tá por aí. Agora eu acho que as Terras Frias poderia ser revista isso aí, rever esse nome, não prejudicando o Campo dos Coelhos, digamos, porque lá está Campo do Coelho, mas na verdade na época ele se originou em Campo dos Coelhos, porque eram muitos. Foi em números de coelhos que tinha lá que fez eu criar esse nome. Se fosse um coelho só, talvez alguém não ligava, não. Por isso que a união faz força. Mudou o nome do lugar, ou tem o nome até hoje. Então eu diria dar crédito nos coelhos, mas voltava à Terra Fria.